Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Tribuna no Enem. Aqui você acompanha 4 episódios com entrevistas de professores que vão te ajudar a se preparar para a prova do Enem 2024. Hoje nós vamos conversar com a professora de História do Madam, Alba Silva, que vai contar um pouco sobre como as questões de História são cobradas dentro da prova de Ciências Humanas. Todas as terças e quintas, o jornal A Tribuna publica também simulados com questões de edições anteriores, para você testar seus conhecimentos até o dia do exame. Professora, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Muito obrigada. Primeiramente, professora, eu queria um panorama geral de como a disciplina de História é cobrada na prova de Ciências Humanas. Bom, a disciplina de História, ela não tem um enfoque, assim, exclusivo. Ela aparece na prova de Humanas com interdisciplinaridade, geralmente associada a questões sociais atuais, a filosofia, a sociologia e a geografia. Então, o aluno, ele, numa mesma questão, às vezes, ele tem que demonstrar conhecimentos nessas 4 áreas, né, diferentes. E aí, geralmente, são quantas questões, em média, de História? De História, são de 10 a 15 questões. É o maior número, né, dentro da área de Ciências Humanas, embora isso tenha variado muito nos últimos anos, né? Então, no ano passado, teve um resgate, um maior número de questões de História, e este ano estamos acreditando que essa tendência vai se repetir, né? E principalmente questões de História do Brasil. Entendi, professora. E esse perfil interdisciplinar da prova também faz o estudante ter de pensar fora da caixinha, né? Sim. Uma questão de História pode ter um conhecimento de Geografia, de Sociologia e vice-versa entre as áreas ali de Ciências Humanas, né? Sim, com certeza. Além de também poder envolver outras áreas de conhecimento também. Ele às vezes demonstra conhecimento em Biologia ou na área de exatas, porque a questão pode trazer elementos, né, gráficos, imagens, arte. Então, é bem variado. O Enem, ele consegue fazer essa mistura muito bem feita. Professora, nós temos algumas perguntas de estudantes. Eu queria reproduzir para a senhora poder tirar essas dúvidas deles. Pode ser? Sim, claro. Olá, meu nome é Fernando Mairink, eu tenho 20 anos e a minha pergunta é para a área de História. Eu queria saber qual o período histórico mais importante que a gente tem que ter em mente para fazer a prova do Enem. O período histórico mais cobrado é a Idade Contemporânea, tanto em História Geral como História do Brasil, e considerando História do Brasil, o período do Segundo Reinado e a Era Vargas, são assuntos que se repetem na prova do Enem. E ele deve prestar bastante atenção na associação desses períodos com as realidades atuais, né? Com os desdobramentos daquelas decisões lá atrás no nosso dia a dia hoje. Então, assim, professora, colocando em perspectiva esses períodos históricos mais cobrados, o que, em geral, o aluno precisa ter uma ideia sobre eles para poder acertar ou, assim, chegar próximo ali de eliminar algumas questões e acertar a questão? Sim, considerando a História do Brasil, o Segundo Reinado é importante primeiro porque é longo, né? São quase 50 anos e foi muito efervescente e tem um assunto que tem um desdobramento muito importante para a nossa sociedade, que é a abolição da escravatura. Então, a maneira como isso foi feito lá atrás deixou um saldo bastante negativo social e que hoje se evidencia na nossa realidade. Então, é importante que ele saiba como foi esse processo, com a influência de quem, como que a visão internacional interferiu nisso, quais os desdobramentos para a economia do Brasil, né, nessa decisão, e social também. E considerando a Era Vargas, a questão das tensões sociais, direitos trabalhistas, a formação, a fundação por Vargas, né, de estatais, tudo isso também impacta na nossa realidade hoje, é importante que ele saiba. E memorizar datas ainda é algo muito relevante para a história ou é mais importante compreender como que são formados ali aquele momento histórico, né, social, enfim? Sim, ainda bem que não, né, Jonathan? As datas não são mais o foco há muito tempo e isso é muito bom. Hoje, o importante no ensino da história e como ele é cobrado no Enem é exatamente como aqueles acontecimentos se relacionam com a nossa vida e o papel do cidadão, né? Há uma implicação também do próprio aluno enquanto cidadão. O que o papel do próprio aluno como um cidadão como pode interferir
nos rumos, né, no futuro do país e do mundo, né? Sobretudo agora, com questões tão gritantes ambientais e considerando que a nossa degradação ambiental começa exatamente com a chegada dos europeus, é importante fazer essa relação e ele entender não a data, mas como que desde essa chegada dos espanhóis, dos europeus aqui na América, isso tem impactado, né, o nosso meio ambiente. Professora, e desde o ano passado, o Dia da Consciência Negra também se tornou um feriado nacional, né? Isso pode vir a ser mencionado na prova de ciências humanas? Pode cair alguma questão que peça aí a contribuição dos povos afro-brasileiros na cultura, enfim? Isso não é uma novidade também na prova do Enem, mas se tratando de ser o primeiro ano em que a consciência negra está sendo celebrada nacionalmente, pode ser abordado e vai dar um enfoque necessário, que é o fim da escravatura a partir da resistência negra e não apenas porque uma elite ou uma princesa assinou um documento, né? Traz aí um protagonismo negro importante e ressalta a formação dos quilombos aqui no Brasil, que foram inúmeros e que tiveram um papel importantíssimo, não só para a resistência, mas para a preservação da cultura negra aqui no Brasil, né? É aquela mudança de perspectiva do colonial, exatamente, né? Antes tarde do que nunca, né? Então, estamos caminhando para essa reparação histórica. Professora, temos mais aqui 2 questões, vou reproduzir para você, tudo bem? Sim, claro. Me chamo Maria Eduardo dos Santos Lima, tenho 18 anos e gostaria de saber como fazer uma boa revisão de todo o conteúdo de história. Considerando o tempo que resta, que está curtinho, a minha dica é focar em primeiro e segundo reinado, Era Vargas e regime militar. E também, do ponto de vista geral, é importante Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, são assuntos muito recorrentes. Então, como o tempo é curto, se ela puder focar nesses assuntos, e aí cada um deles tem uma especificidade, né? Quando se fala em Era Vargas, eu já falei um pouquinho do segundo reinado, mas no primeiro reinado, como se deu a independência do Brasil, o protagonismo de mulheres, de negros, da população em si, né? Teve guerra de fato, então é importante mencionar, coisa que na sua época provavelmente, Jonathan, não sei se foi bem assim que foi passado, então também há essa revisão, é importante olhar por esse ângulo, e se tratando do Vargas, as questões trabalhistas, como eu já mencionei, as estatais, que ainda existem, algumas já não mais, mas que ainda existem, e sobre regime militar, a questão da superinflação ou a relação durante a Guerra Fria com os Estados Unidos, né, que a gente escolheu um alinhamento aos Estados Unidos, então isso também pode ser pontuado na prova. E de Segunda Guerra Mundial, a formação dos blocos, né, a formação das alianças e como que hoje isso também está bem desenhado ainda, né, quando você olha a história, olha a geografia política, né, atual, você observa que essas alianças, elas meio que se mantêm com algumas poucas alterações, então observar essas especificidades vai ser muito importante. E qual a importância, professora, de fazer questões de anos anteriores, agora nessa reta final? Isso é muito importante, porque você se familiariza, né, com a banca. Mais do que o conteúdo, o aluno precisa treinar fazendo questões para ele entender como a banca pergunta, o que ela espera. Principalmente na prova do Enem, que às vezes tem 2 alternativas com informações corretas, mas que não atendem ao enunciado da questão, né? Então isso causa, são as dúvidas que eu mais tiro, né? Por que essa alternativa aqui está errada? Ela não está errada, ela está com uma informação correta, embora ela não responda ao comando da questão. Então é preciso estar muito atento ao verbo de comando, ao que a questão espera, né? Que o candidato responda. Tem alguma outra questão que eu não abordei, que seja importante o aluno saber? Sim, eu acho que falta uma coisinha assim para a área de humanas que é muito importante, que é vocabulário, a ampliação do vocabulário, que aliás é uma questão que anda sendo um grande sinal de alerta para nós, né, por causa das redes sociais. Então é muito importante que os alunos leiam bastante e enquanto fazem questões de provas anteriores, que eles circulem, que eles grifem as palavras que eles não conhecem e que eles busquem o significado dessas palavras, seja conceitual ou não, por exemplo, democracia ou
por exemplo, um aluno querido fazendo uma questão e ele dominava o conteúdo, que era Vargas, mas ele não conseguiu responder a questão porque ele não sabia o que eram aspectos balizadores. Então, assim, o que é aspecto balizador? Então, para ele, quando estiver fazendo a questão, entender que a gente está falando da base, da sustentação, e se ele puder fazer isso enquanto faz a questão, e ao longo daquele dia poder usar o conceito dessa palavra, o significado dela alguma vez, ele já vai ajudar a incorporar essa nova palavra ao seu vocabulário. E essa ampliação faz muita diferença na prova de história, porque a linguagem é bem complexa. E a prova de história tem, de ciências humanas em geral, tem uma carga de leitura muito grande. Muito ali, grande, né? Verdade. Com certeza. Professora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E esse foi o podcast A Tribuna no Enem. Você pode acompanhar essa entrevista nas versões digital e impresso do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de streaming de áudio.